Minha gente, olha, nada mais há a comentar na manhã de segunda-feira do que algo que aconteceu na noite de sexta-feira, se esse algo não só se impõe como notícia, como também aponta para desdobramentos que a gente não sabe quais serão. E esse algo, na verdade, não é algo, é algos. Teve algos sexta-feira à noite que a gente olha, sei lá para onde vai. Enfim, esse algos foi o seguinte: chegou, enfim, divulgada, enfim, a lista dos políticos que o Procurador-Geral da República encaminhou ao Supremo para devida apreciação pela Corte Máxima do país quanto ao seu nível de envolvimento no escândalo da Petrobras. É a lista que a gente já conhece. Gente de todos os partidos e reações, gente de todos os partidos, gente conhecida, mais do que previsível, como diz aí o nosso presidente José Simão, do PGN, que aliás não teve ninguém na lista, é importante chamar a atenção para isso, Barão e Tatiana, não houve nenhum político do PGN incluído na lista dos envolvidos no caso do Petrolão. Nós tentamos de todas as maneiras pegar uma boquinha nessa maracutaia monumental, mas não conseguimos. E o fato objetivo é que, além da lista não trazer surpresas quanto à sua composição humana, porque estão lá as figurinhas carimbadas de sempre, há algumas questões que rapidamente a gente precisa abordar. A primeira delas é que agora começa o jogo jogado em duas divisões distintas do Campeonato Lava Jato. Na primeira divisão, onde estão os times de elite, o jogo vai correr no gramado do Estádio Supremão. O Estádio Supremão, lá em Brasília, mantido pela mais alta corte do país, vai julgar os políticos. E aí nós vamos poder ver com que ritmo eles se empenham nesse trabalho. E o estádio Mourão, do Sérgio Moro, que é o administrador, lá na Justiça Federal do Paraná, vai julgar os outros envolvidos na Operação Lava Jato, sem foro privilegiado, vale dizer, os empreiteiros. Os empreiteiros, os operadores, o pessoal os executivos da Petrobras. Nesse bolo aí, muito provavelmente sairão as primeiras punições, as primeiras sentenças, as primeiras decisões concluídas da Justiça Federal. E o bicho vai começar a pegar com perda de liberdade, com privação de liberdade, num lado do processo, sem que do outro a coisa se dê no mesmo prazo, e suspeito também que dificilmente se dará com a mesma intensidade. Para não morder a língua, coisa que eu faço sempre porque tenho que morder e também porque falo muita besteira, mas ninguém tem dúvida a esta altura do campeonato que, sendo política ou não, como muitos dos envolvidos dizem que a presença de determinados nomes nessa lista, a Anastasia diz que foi, o Calheiros diz que foi, o Eduardo Cunha diz que foi, que o Planalto por trás do negócio manobrou para botar todo mundo no bolo para que todo mundo seja igual, como se todo mundo não fosse de fato igual, pelo amor de Deus. Quer dizer, vale a mensagem que o ouvinte mandou. Enfim, todos eles estão dizendo que a coisa é política porque é o que eles diriam de qualquer maneira. Todos diriam isso. Todo o esforço do Congresso até aqui, em todos os partidos, exceção, os deputados do PSOL sempre escrevem reclamando, mas por que você está botando todos os partidos? Porque eu não vou fazer referência às exceções que legitimam o processo político no Brasil. Na verdade, claro que você tem parlamentar sério, claro que você tem partido que ainda fora do poder se mantém com uma certa lisura, uma certa compostura, sem máculas no currículo, no cotidiano, mas fora do poder o jogo não vale. Porque os que chegam no poder se corrompem, e é o que a história do Brasil mostrou até hoje. Porque as regras de controle sobre a classe política não dão à sociedade condições, de fato, de colocá-la num patamar de obediência aos padrões médios, pelo menos, de conduta moral que a população impõe a si mesma. E o fato é que dos grandões todos estão enfiados, e o propósito da CPI da Petrobras, das reações à lista, então, era exatamente dizer que o processo da Lava Jato é um processo político. Ver se há que não é, no que diz respeito àquilo que está na mão do juiz Sérgio Moro a partir de agora.
Porque a partir de agora os cavalos correrão paralelos. Lá no Supremão, em Brasília, o campeonato da classe política julgada vai correr num ritmo, e aqui fora do Supremão, lá no Mourão, em Curitiba, o Estádio Federal lá de Curitiba, o pessoal que não está com imunidade parlamentar e que está envolvido no processo. Vocês vão ver como é que os resultados serão outros. Segunda informação, aliás, uma informação de sábado, de um dos procuradores envolvidos também lá nas investigações, promotores, tem mais político que pode aparecer dependendo dos desdobramentos, dos depoimentos, das investigações lá na Justiça Federal do Paraná. Mais políticos e mais envolvidos como executivos, como funcionários da Petrobras e tudo mais. Outras coisas começam a surgir em outras frentes. Em Belo Monte, na área elétrica, vai surgir coisa em área de ferrovia, de rodovia, de portos, enfim. O carnaval está só começando, vamos esperar pela batucada. O outro assunto, por falar em batucada, de sexta-feira, eu disse que algo tinha acontecido. Um foi a lista. Aliás, queria perguntar ao Supremo, numa boa, eu queria perguntar especificamente à assessora de imprensa do Supremo Tribunal Federal, porque ela é que poderá me responder, que, aliás, me dizem que é uma moça oriunda da TV Globo, lá de Brasília, não sei. Mas por que o Supremo Tribunal Federal divulgou a lista sexta-feira na hora que divulgou? Estava marcado para antes, né? Não, ainda que não tivesse. A troco de quê divulgar uma lista que é de interesse de toda a opinião pública às 8h30 da noite, coincidentemente quando começa o Jornal Nacional. Toda a imprensa, pergunta ao editor da Folha, do Estadão, do Globo, do Extra, do que quiser, do Correio do Povo, do Liberal de Belém, pode perguntar por aí. Todos dirão, não, se a lista tivesse chegado na minha mão às 5 da tarde... Isso para a mídia impressa. Às 5 da tarde eu estaria mais confortável, porque eu ia trabalhar melhor a edição, a minha pesquisa, a minha paginação. Se você perguntar para as televisões, todos dirão, não, claro, eu poderia trabalhar melhor, elaborar mais. Mas não, é uma coisa... Eu acho que tem um ajuste... Coincidência, né? Uma coincidência assim grande, que ajustou o relógio da assessoria de imprensa ou do Supremo e de sua assessoria de imprensa a vinheta de abertura do Jornal Nacional. Mas isso, sei lá, são essas coincidências tão coincidentes. Nunca acontece do Estado brasileiro trabalhar com esse tipo de sincronia, que eu fico me perguntando, incrível como é a primeira vez, não é verdade, que acontece isso? Então, é só deixar no ar a pergunta, por que tão tarde? Finalmente, o outro fato de sexta-feira, para concluir, foi o panelaço. A presidente Dilma... Ontem, né, Boixá? Hein? De ontem. A presidente Dilma pode estar diante de algo que eu vi já no governo Sarney. O Sarney não podia sair na rua. É bem verdade que o Sarney não é Dilma. O PMDB não é nada e o PT ainda é uma militância. É verdade que movimentos sociais ainda se alinham muito ao governo da Dilma, ao PT e tudo mais, e na hora do frigir dos ovos, no frigir dos ovos, eles fazem a opção por esse lado da história. Mas o panelaço de ontem foi um movimento espontâneo que pegou fogo como panelaço, tá certo? Enquanto Dilma falava, não é o que se possa chamar de uma manifestação de massa, foi na rua, que são as coisas que mudam o rumo da história, mas uma sociedade que está disposta a reagir dessa maneira, tão espontaneamente, só porque a Dilma meteu a cara na televisão, está dando 2 recados. Primeiro, o clima está ruim. O pacientômetro da população está indicando coisa muito complicada para o governo e para as autoridades de uma maneira geral. Não se iludam, tucanos, demistas e tal, porque o bicho tá ruim para todos. Não é que o PMDB imagine, Dilma vai sofrer um impeachment e o Temer vai entrar. Eu não creio que os humores em relação ao Temer, ao PMDB, ao PSDB, ao DEM, a não sei o que, sejam outros. Na verdade, o panelaço é uma reação voltada para a chefe do país e para a classe política. Para ela, principalmente, sem sombra de dúvida. Ela é que está dando rosto e voz
a esse personagem que a população simplesmente não aguenta mais enfrentar, que é o personagem político brasileiro. A saturação chegou a um ponto que os desdobramentos são imprevisíveis. Há duas manifestações, ou uma manifestação organizada aí para o dia 15. Eu vi o outro dizer que também tem uma no dia 13, não sei. Mas enfim, no dia, acho que do dia 13 é do pessoal do PT, dia 15 é do pessoal de oposição, pouco importa. Não creio, mas posso morder a língua, que veremos manifestações de massa. Não creio. Massa, que eu quero dizer, milhares de pessoas nas ruas. Hoje um jornal está dizendo, que é a Folha de São Paulo, que os organizadores estão esperando reunir 100 mil pessoas dia 15 em São Paulo. Sem dúvida, São Paulo será o epicentro da história nacionalmente. O Brasil, não estou sentindo fora daqui, pelas nossas sucursais e tal, sinais de uma grande mobilização. Mas, sem dúvida, havendo ou não sucesso nessa mobilização do dia 15, o panelaço de ontem mostra que o pavio está curto, e tanto quanto Sarney, lá atrás, no seu impopularíssimo governo, fracassado governo, corrupto governo, a Dilma corre o risco de não poder mais botar o pé na rua no início do mandato, porque as hostilidades, as antipatias a ela não cessarão se as coisas não mudarem. Ou as coisas mudam, ou o bicho vai ficar esquisito pra chuchu. Vamos nessa.